gente! Tudo bem com vocês? Mais um Cíntia Responde no ar e hoje o Cíntia Responde é de perguntas aqui do YouTube. Mas Cíntia, quando que era pra mandar pergunta que eu não sei? Não tá acompanhando Cíntia todo dia. Hashtag Cíntia todo dia, hashtag 300k Cíntia Sabino, entendeu? No último vídeo de Cíntia Responde, que foram perguntas do Instagram, eu falei pra vocês deixarem nos próprios comentários do vídeo perguntas que eu iria responder neste vídeo aqui. Tem muitas perguntas assim, ó, que, entendeu? Polêmicas, mais ou menos. E antes de começar o vídeo, eu queria dizer que nós estamos com um projeto aqui no canal, um projeto novo, que é de você se tornar um padrinho ou madrinha daqui do canal. Como funciona isso, Cíntia? Bom, eu vou deixar aqui pra vocês, no primeiro link da descrição, pra vocês entenderem melhor como funciona isso, que é basicamente você apadrinhar o canal aqui com um valor por mês e em troca você vai receber alguns benefícios, como participar de um grupo privado no Telegram, que a gente bate papo todo dia lá, você poder dar sugestões de vídeos num grupo privado no Facebook, você poder assistir os vídeos daqui do canal antes de todo mundo, então antes de todo mundo você já está assistindo, poder participar de aulões de inglês semanais, concorrer a uma aula particular comigo, concorrer a um sorteio de uma cartinha que eu vou entregar pra sua casa, e gente, muita coisa. Então confere o link aqui da descrição pra você saber melhor como funciona. E vamos lá às perguntas. Primeira pergunta é da Maiene Teles Oliveira Silva. Ela botou o nome dela todo. Você conhece empresas que fazem intercâmbio mais em conta? Então, Maiene, olha, eu falei que eu ia responder todas as perguntas. Pode ser que eu não tenha a resposta que vocês querem, mas eu ia responder. Então, eu nunca fiz intercâmbio por empresa. Vocês sabem que eu fiz intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras. Senão, com certeza eu recomendaria, se eu tivesse gostado, né, a empresa com a qual eu fiz intercâmbio, mas foi o Ciências Sem Fronteiras, um programa do governo, que hoje nem existe mais para pessoas que fazem graduação. Então, eu não sei te dizer empresas de intercâmbio mais em conta, porém existem muitas empresas por aí, é só vocês pesquisarem e vocês vão fazendo um orçamento com as empresas. Então você vai lá, entra no site e ele já tem lá preços prontos, né, de viagens e tal, então você pode entrar em contato com a pessoa pra vocês saberem qual que é mais em conta, qual que é melhor, mas também, gente, não vê só mais em conta, tá? Porque às vezes o barato pode sair caro. Então dá uma pesquisada, vê como é o trabalho da empresa, o que eles fazem, o que eles te oferecem, a ajuda que eles vão te dar. Então tudo isso é muito importante, sabe? E aqui, né, já deixa um convite pra empresas de intercâmbio que querem trabalhar comigo, porque muitas pessoas me perguntam isso e eu, de verdade, de coração, não sei responder, porque eu não conheço de perto o trabalho de nenhuma empresa, sabe? Não conheço, então não tem como eu dizer. Mas pesquisa que vai ser sucesso. Próxima pergunta da Júlia Barreto. Quanto você recebe por mês com o YouTube? Primeira coisa, gente, não é muito, assim, educado você perguntar quanto uma pessoa ganha. Por quê? Porque eu não sei nem quanto minha mãe ganha. Mãe, quanto você ganha? Por que eu quero saber isso, entendeu? Então, não sei quanto ela ganha. Mas eu sei que você não foi mal educada, não, é só curiosidade mesmo. Mas eu não tenho problema em falar para as pessoas de perto quanto eu ganho, mas aqui no YouTube eu não sei quem tá me assistindo. Eu não sei se só tem pessoas boas. Não tem, eu sei disso. Então, por isso que eu não fico abrindo isso pra todo mundo. E, gente, às vezes também é muito pouco, às vezes é um pouco melhor, mas na maioria das vezes é muito pouco, então nem é nada demais como vocês estão achando. Ângelo Gabriel, Cíntia, gostaria de saber qual coisa você mais sente falta nos Estados Unidos. E eu gostaria de saber se você ficou nos dormitórios da faculdade até o fim do intercâmbio. Então, a coisa que eu mais sinto falta nos Estados Unidos é os Estados Unidos. Não, agora falando sério, o que eu mais sinto falta é, em primeiro lugar, a segurança de andar na rua de noite ou em qualquer horário, né? Porque hoje, gente, não é mais perigoso só de noite, de dia tá perigoso. Então a primeira coisa que eu sinto mais saudade é de poder andar na rua com segurança, de poder levar meus bens pra rua, de poder me carregar pra rua, né? Porque hoje tá tão tenso que aqui no Brasil que você não pode nem andar na rua sem celular, sem nada, que já é perigoso. Então eu sinto muita falta disso. E segundo, eu sinto falta dos meus amigos brasileiros, com certeza, que a gente tava sempre se vendo todos os dias. Sinto falta de falar inglês, sinto falta da Califórnia. A gente sinto falta de tanta coisa. Se falar aqui, tá uma lista enorme. E ele gostaria de saber se eu fiquei nos dormitórios até o fim do intercâmbio. Fiquei até o fim, mas não no começo. Então quando eu cheguei nos Estados Unidos, os dormitórios da faculdade estavam todos lotados, porque a gente chegou no início do ano letivo. Pra quem não conhece como funciona o ano letivo nos Estados Unidos,
O início do ano letivo não é em fevereiro e março como o nosso aqui no Brasil. É em agosto. Por quê? Porque o ano letivo começa após o verão. O nosso no começo do ano, o deles no meio do ano. Então quando a gente chegou lá, foi em agosto. E tava começando o ano letivo, tava tudo lotado, então não tinha como eles alojarem a gente nos dormitórios. E a gente ficou num condomínio, perto assim da faculdade, com um quarto. Era uma casa mesmo, tinha cozinha, banheiro, quarto, sala, tudo bonitinho. E aí eu dividi essa casa com umas 3 meninas brasileiras do mesmo programa que eu. E aí nós ficamos até janeiro, mais ou menos, nesses quartos, nessa casa. E aí depois, que já tinha lugar nos dormitórios, nós fomos alojados lá. E aí a gente ficou até o final do intercâmbio nos dormitórios. Próxima pergunta é da Viviane Luna. Parabéns, Cintia. Obrigada, que foi do meu aniversário, gente. Cintia, você demorou pra se enturmar com os colegas de faculdade nos Estados Unidos? É mais difícil de fazer amigos mais do que aqui? Acho que é mais difícil de fazer amigos do que aqui. Então, eu não fiz muitas amizades com pessoas assim da minha sala, aleatórias. Eu fiz amizades com americanos que sempre sentavam com a gente no Fresh, que era onde a gente almoçava e tal. E também com pessoas de... Por exemplo, lá nos Estados Unidos, nas faculdades, eles têm muitos grupos de eventos, digamos assim. Então, hoje à noite vai ter um grupo pra gente falar de coisa X. Amanhã vai ter um grupo pra falar de Y. Então eu ia nesses grupos de vez em quando e lá nós conhecemos pessoas. Tinha um grupo que era sempre, acho que se não me engano, quarta-feira, meio-dia, que a gente fazia tipo um brunch, comia algumas coisas lá, fazia umas brincadeiras, que era para alunos internacionais mesmo. E quem comandavam eram americanos. E eu conheci muitas pessoas ali. Então, assim, dentro da sala de aula é muito complicado porque os alunos não conversam dentro da sala de aula como no Brasil. Então, dentro da sala de aula é só pra assistir aula e acabou. Quando sai dali é que eles conversam, batem papo. Então, eu só conhecia mesmo as pessoas assim, em outros lugares. Dentro da sala de aula especificamente não, sabe? Só teve uma menina que eu fiz uma amizade mais com ela, que foi na aula de French. Mas a gente também não conversava dentro da sala de aula, não. Foi um dia que a gente tava saindo da sala e ela via que eu tinha um pouco mais de facilidade com French. Por eu ser brasileira, então a gente tem um pouco mais de facilidade com francês do que os americanos. E aí ela perguntou se ela podia estudar comigo, que ela tava com dificuldade e tal. E a gente começou a estudar e tal, e a gente conversava mais nesses horários que a gente tava estudando. Mas dentro da sala de aula, não. André Rodrigues Filho, quanto você calça? E ele botou entre parênteses, pergunta bem inútil. Então, gente, é uma coisa assim que não se pergunta também, igual peso. Eu calço 39, entendeu? Mas a minha desculpa é, olha o meu tamanho. Se eu calçasse menos do que isso, eu ia cair, porque eu não ia ter como sustentar meu corpo, entendeu? Eu ia desequilibrar. Porque eu tenho 1,72 de altura, então eu preciso calçar 39. E vocês devem estar assustados agora, meu Deus, 1,72. Pois é, gente, eu sou alta, muita gente pensa que eu sou baixinha, mas eu sou alta. Próxima pergunta é da Laura Brenda Lara Monfardini. Nossa, que nome grande. Cíntia, se no Brasil nós aprendemos inglês, lá nos Estados Unidos eles aprendem que língua? Cíntia responde que escreveu meu nome errado, hein? Sempre tive essa dúvida. Então, Laura, aqui a gente aprende muito inglês, certo? Lá eles aprendem muito francês. Aprendem também espanhol, mas eu não sei a língua que eles aprendem na escola, sabe? Tipo assim, que já vai mesmo na escola. Mas eu acho que tá entre francês e espanhol, mas eu acho que eles mais aprendem é francês. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muito uma fissura de aprender inglês e de conhecer os Estados Unidos. Lá, eles têm muito essa coisa de aprender francês e conhecer a Europa, principalmente ir pra Paris, que é meio que o sonho deles, assim, sabe? Élica Castro, nome diferente, Élica Castro. Você já teve um grande sonho no passado que hoje não é um dos seus sonhos? Já, com certeza, até porque a gente tá mudando constantemente, a gente não é a mesma pessoa o tempo todo, e isso é bom. Então, eu já tive alguns sonhos, por exemplo, eu já tive sonho de... tipo assim, me formar em farmácia, pra quem não sabe fazer farmácia. Me formar em farmácia, eu queria fazer concurso público pra ser... A gente nem lembra mais o que era que ia ser. Concurso público... Então eu tinha esse sonho de, tipo, me formar em farmácia e fazer um concurso pra ser perito da Polícia Federal. E, tipo, esse era meu objetivo maior. E esse era o meu sonho, sabe? Tipo, basicamente. Só que as coisas vão mudando na nossa vida. Claro que eu tinha um sonho de fazer intercâmbio também, mas hoje é até hoje meu sonho. E esse sonho, tipo, meio que não é... Não é mais o meu sonho hoje. O meu sonho hoje é completamente diferente. O meu trabalho hoje é completamente diferente, sabe? O meu objetivo hoje é completamente diferente. Então esse, com certeza, é um sonho que eu tinha, que eu não tenho mais, com certeza. Daniel Guimarães. Cíntia, quando você estava aprendendo inglês e você ficava desmotivada, porque às vezes bate aquele desânimo, o que você fazia? Pra falar a verdade, nunca bateu desânimo. É porque eu gosto muito de inglês, sou muito tipo, inglês. Então nunca bateu um desânimo assim, quero desistir, não quero mais aprender. O que batia às vezes era tipo
um meio que cansaço. Porque assim, esses cansaços batiam quando eu tava nos Estados Unidos. Que eu precisava falar inglês basicamente o tempo todo. Então, o tempo que eu falava português era só quando eu tava com os meus amigos lá e tudo mais. Mas quando eu tava na época do curso de inglês, né, eu ficava falando inglês o dia todo, basicamente. E às vezes aquilo me estressava. Eu chegava em casa e tinha que fazer dever de inglês. Falava, socorro, eu quero um pouco falar português, eu quero, sabe, me sentir, tipo, sabe, fala português. Porque mesmo que você saiba muito bem uma outra língua, cara, não é a sua língua mãe. Não é, você não é nativo naquela língua. Então, não é a mesma coisa, não. A não ser que você esteja morando muitos anos em outro país e você meio que já se acostumou com aquela língua. Mas não é a mesma coisa, sabe? Então eu me sentia às vezes meio tipo, socorro. Mas não era que era desânimo, é que às vezes eu me sentia meio sufocada, sabe? Essa é a palavra. Então eu acho que quando você se sente sufocada ou desanimado, você tem que parar. Primeiro para, não adianta você ficar forçando, tô desanimado, mas vamos lá. Não, para, relaxa um pouquinho, tira às vezes um dia pra você pensar e tal, relaxar, mas não tirar uma semana, um mês, um ano não, tá, gente? É relaxar um dia. Ou então você precisa de algumas horas, sabe? Quando bate aquele desânimo, umas horas pra fazer alguma coisa que você gosta e tal, e aí você volta, continua. Vitor Soares: Cíntia, você já sofreu bullying ou algum tipo de preconceito? Se sim, como você lidou com isso? Então, eu nunca sofri bullying, mas eu acho que não. Até porque quando eu era menor, assim, mais adolescente, não tinha muito essa coisa de bullying como existe hoje, era meio de zoação. Quando eu era, tipo, da quinta, sexta, sétima, oitava, que é mais onde o pessoal faz negócio de bullying, eu não era mais popular da escola, eu não era mais linda, eu era meio estranha, assim. Eu era meio, não vou dizer excluída, porque eu tinha os meus amigos, mas eu não era tipo, Cíntia popular, Cíntia maravilhosa. Não. Então eu me sentia um pouco excluída, mas era uma coisa que eu acho que era eu que me sentia, não que as pessoas necessariamente tinham culpa, sabe? Eu me sentia assim porque eu não falava com todo mundo da sala, sabe? As pessoas não vinham conversar comigo qualquer coisa. Então eu era meio tipo no canto, só ficava com as minhas amigas também excluídas. Então às vezes eu me sentia assim, mas nada que eu cheguei num ponto de falar, meu Deus, tô sofrendo bullying, meu Deus, não tô aguentando. Não, nada desse nível assim. E também eu acho que, tipo assim, tinha umas zoações, mas não no colégio, assim, às vezes entre a minha família e tal, mas eram zoações saudáveis que não me afetava, sabe? Eu estava de boa com isso, até porque eu gosto de zoar os outros também. Mas é claro que tudo tem limite, né? A gente tem que saber respeitar esse limite. Mas nunca sofri bullying, não. Vitor Nascimento: por que você não pinta o cabelo de loiro? O que vocês acham, gente? Ia ficar gata? Loiro. O que vocês acham? Então, por dois motivos. Primeiro, que eu acho que eu nunca me vi loira. Eu tenho vontade de fazer ombre hair, mas também é uma coisa que eu não vou nem ficar falando mais pra vocês que eu quero fazer, porque eu não faço, vocês ficam assim, cadê? Entendeu? É uma coisa assim complicada, porque é um apego, assim. Não que eu tenha apego com o cabelo, eu corto sem problema, mas eu tenho medo de fazer e eu ficar com o cabelo estranho e feio, com aspecto feio. O que eu mais prezo do meu cabelo é ver ele hidratado e com aspecto natural. E, infelizmente, eu sei que se eu pintar, ele não vai ser mais igual. Isso é fato. Não vai ficar mais a mesma coisa. Eu sei também que se eu não fizer nada, eu vou morrer com o cabelo do mesmo jeito e não vou mudar nunca. Mas é fato. As pessoas que pintam o cabelo falam, olha, eu não me arrependo de ter pintado, mas não é mais a mesma coisa. Fica um pouco mais ressecado. E eu sou uma pessoa que eu não dou muita atenção pro cabelo. Eu não compro muitos produtos de cabelo. É basicamente shampoo, condicionador e, às vezes, um creme de hidratação. Então, eu acho que o meu cabelo, assim, pintado na minha mão ia ficar meio ridículo. Então, não sei. Luana Pistori: qual profissão você gostaria de ter quando era criança? Nenhuma. Eu não queria fazer nada na vida, basicamente. Acho que eu não tinha nenhuma profissão que eu queria quando eu era criança, não. Quando eu fiquei um pouco maior, que eu já tava no ensino médio, eu queria ser biomédica. E aí, depois eu acabei entrando pra farmácia e agora eu tô pro inglês. Então, pode-se ver que eu mudo muito de ideia. Mas criança, acho que não. Criança? Nada não. Felipe Sena: quando você tá de mau humor e precisa gravar, você faz alguma coisa pra animar? Sei lá, dança ragatanga e fica bem, ou deixa pra depois? Então, Felipe, não é comum eu estar de mau humor, assim, um mau humor tipo, mau humor, não quero fazer nada, não quero ver nada, eu quero morrer. Não existe esse mau humor pra mim, não. Mas às vezes, claro, a gente tá meio, tipo, bolada com alguém, ou então tá meio, tipo, pra baixo. Mas eu prefiro deixar pra outro dia, sabe? Eu tento sempre me programar pra gravar vídeos, não no mesmo dia que eu preciso postar eles. Pra poder, né, vai que acontece algum imprevisto. Mas às vezes acontece, às vezes eu preciso gravar um vídeo pro mesmo dia. Tipo, sei lá, eu tenho que gravar esse vídeo pra hoje, por exemplo. Não é o caso desse vídeo, mas às vezes acontece, às vezes precisa. E aí eu tento, sei lá, assistir algum vídeo que eu gosto, fazer alguma coisa legal antes de gravar o vídeo, pra tentar ficar mais animada. Ou então, quando eu tô de mau humor e eu não tenho o que fazer, não tá passando, eu simplesmente falo, agora você não está mais de mau humor. Pronto, simples. E eu vou.
Porque, gente, isso daqui é o meu trabalho. Então, é claro que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas é o meu trabalho, é fato. Então, quando você tá de mau humor e você tem que ir pro escritório trabalhar, você vai pro escritório de mau humor? Não, você vai simplesmente falar, agora não estou mais de mau humor, preciso ir trabalhar. E ponto, sabe? Então, é uma coisa que eu gosto, mas é o meu trabalho. Então, certas partes eu preciso do profissionalismo e ir lá e gravar e ponto final. Lucas Tarifa. Cíntia, você aceitaria o convite de ser apresentadora de algum programa na TV? Se sim, preferiria TV aberta ou fechada? Claro que eu aceitaria, gente, imagina! Oi, gente, começamos aqui mais um programa neste sábado ensolarado e maravilhoso. Quero saber aí de casa quem está ligadinho no nosso programa. Imagina, gente, a apresentadora maravilhosa, adoraria. Ia me acabar. Tanto faz, TV aberta, TV fechada, isso aí não faz diferença não. Imagina um programa meu, assim, eu ia decorar o cenário, eu ia, sei lá, apresentar, eu queria fazer tudo também, né? Mas eu ia querer gravar também, editar. Mas eu iria adorar, com certeza. E a última pergunta é do Lucas Miranda. Qual perfume você usa? Achei interessante responder, porque eu nunca respondi essa pergunta. O perfume que eu uso é o Egeu da Boticário. Ai, gente, eu sou apaixonada nesse perfume. É muito difícil me desfazer dele. De vez em quando eu uso alguns outros, mas eu gosto muito da Boticário, então eu uso perfumes da Boticário. É claro que eu também gostaria de importado, mas no meu bolso não corresponde com o preço deles, entendeu? Então, dos perfumes assim mais populares, digamos assim, a marca que eu gosto é da Boticário e o do Egeu. Ai, gente, eu adoro perfume doce, mas tem que ser aquele perfume doce que dá diabetes. É doce, entendeu? Tem que ser doce. Adoro também quando eles fazem aquela linha do Egeu chocolate, pena que é limitado, senão eu ia querer comprar sempre. Bom. E esse é o Cíntia Responde de hoje. Adorei responder perguntas do YouTube. Então deixa um like se você gostou, se inscreve no canal, porque ó, hashtag 300k Cíntia Sabino, vamos chegar a 300k até o final desse Cíntia Todo Dia. Conto com vocês, ok? E é isso, gente. Semana que vem vai ter mais um Cíntia Responde. Mas fica ligado por aí nas minhas redes sociais, que eu vou deixar por aqui, porque eu não vou falar em qual rede social vai ser. Então fica ligado, me segue em todas, pra você não perder a oportunidade de fazer sua pergunta, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!